O Mani Vida e Previdência hoje recebe, eu não tenho nem roupa para estar nesse programa, porque recebe aqui, um dos nomes mais conhecidos, que mais conhece, que mais tem histórias. My News Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Que é reverenciado por todo o mercado. Nilton Molina, muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado o convite para participar dessa conversa. Para mim é que é um prazer imenso estar com vocês, particularmente com você, né, contando um pouco de história e principalmente falando do futuro, Você que é esse é o o meu vendedor desafio. de futuro. Vendedor de futuro, exatamente. Aliás, é o nome do seu livro, que a gente inclusive tem uma entrevista aqui no canal sobre esse livro, muito bom. Você sabe que o título não fui eu que criei, nada, foi o autor do livro que criou. E, e eu me encontrei bem nesse título, né, de O Vendedor de Futuro, né, porque é o que eu continuo fazendo até hoje, viu, Mara? Pensando no que vai acontecer e tal. Claro que sempre centrado naquilo que eu gosto de pensar, que é longevidade das pessoas, etc. Ô Molina, você é um dos nomes, assim, não existe um evento, importante de seguro, por exemplo, que você não esteja lá, que seu nome não esteja na pauta ali para falar, enfim, seja um dos palestrantes. A sua agenda é muito disputada, a gente está aqui disputando sua agenda para ter você aqui no programa há um tempão. Eh, o que como e sempre foi assim, quer dizer, você participou de toda essa construção desse mercado. Como é que você enxerga isso hoje, esse mercado de vida e previdência? Quer dizer, quais são os desafios? O que que a pandemia nos ensinou? Veja, eu disse isso há pouco no seminário, né? Eu sempre entendi, enquanto profissional de seguro de vida, que convencer uma pessoa a comprar uma pólice para garantia da sua família era um ato de missão, né, um ato de bondade, etc. Eu digo para a mim, digo para um conjunto de vendedores, de corretores que trabalham com a gente, que, vender seguro de vida é muito difícil, sabe, Mara? As pessoas não querem comprar seguro de vida, né. O que que significa, na verdade, você comprar uma pólice de seguro de vida? Significa você abrir mão de consumo, o que não é agradável, para alguma coisa que você não quer que aconteça, alguma coisa que você não quer participar. Então, é muito difícil, vender E seguro de que vida. você não vai usufruir, né? E que você não vai usufruir, então sabe, é uma coisa interessante isso. Mas, o que ocorre? Eh, e disse há pouco, quer dizer, o pacto entre as gerações foi quebrado. Que pacto é esse, né? Você tem crianças, a população economicamente ativa e os velhos, não é isso? E essa coisa sempre funcionou muito bem no mundo inteiro, né, durante um século e meio, mais ou menos, que é a idade desses programas de seguro social, né? Você tinha muita criança, 5, 6 filhos por mulher, né, 5, 6 filhos por mulher, de um lado. Muita criança significava o quê? Muita mão de obra futura, não é? Um número de velhos muito pequeno. Então, o governo, o Estado, representando a sociedade, podia prometer muita coisa. E cumpria, porque, na verdade, você tinha um número imenso de pessoas produzindo para se sustentar e sustentar os mais velhos. E isso que se chama pacto intergeracional, não é? É isso que foi quebrado. Foi quebrado. Você vê, você tem hoje no Brasil, eh nessas 3 pontas, não é isso? Das crianças, tem 47 milhões de crianças com menos de 14 anos. 50, para arredondar o número ficar mais fácil, 50 milhões desse lado. Com mais de 65 anos, 15 milhões. Um pouquinho mais, 16, mas quero arredondar o número de propósito, 50 milhões de crianças e 15 milhões de adultos, se somar os de velhos. Se somar os 2 dá 65, para 220 de população, você tem o PEA, não é isso? São 150 milhões arredondado. Que é a Então, população economicamente ativa. alternativo. Então, esses 150 milhões sustentam as crianças e sustentam 16 milhões de velhos. Daqui a apenas 30 anos, porque 30 anos em demografia
É nada, não É é isso? amanhã, né? É amanhã. E nada muda, porque isso está absolutamente constituído, não é? Daqui a 30 anos, esses 15 milhões de velhos virarão 60 milhões de velhos. Os 50 milhões de crianças virarão 14 milhões de crianças. 14 milhões de crianças significa que você terá apenas 14 milhões de mão de Mão de obra obra. futura, entende? Isso significa que os profissionais de vida e de previdência, que sempre tiveram essa missão de levar proteção, eh, isso vai ser determinante, porque o seguro social, no mundo inteiro, hein, no mundo inteiro, países ricos, pobres, remediados, ele vai poder pagar no máximo uma renda, vamos lembrar sempre do Suplicy, tá? É a renda básica, é. Uma renda base, universal, não é isso? Não escapa. Quer eu sinto que quando falo em palestra isso, eu aflijo muitos aflitos, né. Quando eu digo: "Olha, vocês podem me cobrar daqui a 20 anos, mesmo no túmulo, não tem importância, mas o maior benefício do seguro social daqui a 20 anos será uma renda mínima". Uhum. Isso aumenta extraordinariamente a necessidade de profissionais de vida e previdência. Então, Molina, mas você deu uns dados aí, Bernardo e Rogério, acho que vocês podem complementar, porque vocês estão nesse mercado também, que esses dados que você coloca, da forma como você colocou, já impõe uma mudança estrutural muito forte, tanto para essas crianças, tanto para a população economicamente ativa e para essa população que, em tese, estaria aposentada, porque não vai estar aposentado e por uma série de, não só por conta de dinheiro, mas porque a população economicamente ativa, ela não pode ficar reduzida, a esse número tão pequeno. Eles vão precisar continuar para produzir. Não tem dúvida. Veja, vocês me permitem, eu dos meus defeitos, eu falo muito, tá, vocês me Por perdoem, isso por isso que você está né. aqui, porque a gente gosta de O ouvir o que você fala. veja, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. O que é um aposentado, né, um retirado, um retirement? Eu me ofendo quando alguém me pergunta se eu estou aposentado, né. Há uma grande confusão entre você estar recebendo uma renda e ir para o aposento. Me empresta teu óculos, só um minutinho, por favor. Digamos que eu usasse óculos e testar, não tá, caiu uma lente, não está funcionando mais. Eu poderia dizer: "Aposente esse óculos, ele não serve para mais nada". Isso é aposentadoria. Você gostaria disso? Você gostaria? Você gostaria? Então, do que estamos falando, né? E quando é que termina a tua capacidade laborativa, não é isso? Tua capacidade de produzir alguma coisa. Quando você perde definitivamente a tua independência, não é? Tua liberdade de fazer, de andar, de comer sozinho. Mesmo que você termine a tua, ah, que fique prejudicada a tua capacidade física, se você tiver capacidade mental, você pode produzir. Então, esse conceito de aposentadoria é que, na minha opinião, caput, terminou. Problema, a sociedade ainda não se deu conta. Nem as políticas públicas, nem os governos. A sociedade como um todo, né, os Uhum. formadores de opinião, os governos, então, quer dizer, ouvimos aí o debate, né, desse último quinta-feira, quarta-feira, na Bandeirantes, não é Debate isso? presidencial. Fico olhando as promessas que eles fazem, é uma maravilha. Eles todos, sem nenhuma distinção, todos devem morar num outro planeta que não é o meu planeta. É uma coisa impressionante. Então, há sim, no caminho, uma mudança de comportamento enorme, que nós conhecemos isso, temos obrigação de falar. Bem legal. Seu Newton, uma dúvida. Nem eu me lembro que chamo Newton, hein? O meu segundo nome é Molina, eu me conheço só por Todo Molina. mundo conhece ele como Molina. Então, seu Molina, Isso. E também quando me chama de senhor, que significa dizer que eu estou muito velho, pode terminar o senhor, né? Brother. 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 seguinte, lá atrás, quando o senhor estava, quando foi chamado para aquele simpósio de 77 para discutir sobre o futuro da Previdência, o senhor já tinha identificado
várias oportunidades, já tinha falado da pirâmide que ia dar problema há 40 anos atrás. Hoje, estamos aqui, o senhor falando que temos um problema. Comparando aquela época com essa, qual que o senhor vê mais oportunidade? Ele Ah, não tem. Brasil de 77 ou no Brasil agora de 22? 1977, 78, independente desse seminário. Eu já fazia parte da FENASEG, da época, etc. E tal. Ainda não era. Ainda sentava naquelas cadeiras, sabe as mesas de reunião em Brasília, que tem aquelas cadeiras de lado, a gente sentava ali. Mas já. Eu não vou falar que estudava, que é um pouco pretensioso. Eu começava a observar essa questão da longevidade humana, especificamente nos países da Europa velha, né, vamos chamar Portugal, Espanha, Inglaterra, etc. Até porque naquela época você não sabia o que estava acontecendo por detrás da cortina de É ferro, aquela verdade. coisa. E eu fazia parte, representando a FENASEG, mas naquela cadeira que fica encostada na parede, do Conselho Nacional de Seguros Privados. E que nessa específica reunião estava sendo presidida pelo Nascimento Silva, ministro da Previdência. Não sei se você lembra dessa figura, não lembro, é muito mais velho. Cimento Silva para mim é Em só o nome da rua de painel. 75, 76, é uma pessoa um sujeito elegante e tal. E eu tinha produzido um paper de 2 páginas. Pedi licença para ele, na hora do cafezinho, se ele me recebesse na sala dele. Falei: "Não", tal. Fui lá, falei: "Ministro, meu nome é fulano, tal, eu sou", nem era segurador ainda, eu era corretor de vida, etc, tal. Eu tenho algumas preocupações com respeito à longevidade humana. Eu trouxe aqui um paper que eu estou propondo para o Brasil, para o senhor, para a pessoa, um novo sistema de previdência social, garantindo direitos adquiridos, expectativa de direito, só para os novos trabalhadores, que vai acontecer o envelhecimento humano, etc. Ele era um homem muito educado, ele disse: "Olha, não entendo nada disso, não sei se o senhor tem razão ou não, mas não há nenhuma hipótese do Brasil fazer nenhuma mudança do INSS. Acabou no INSS da época, ok? É. Acabou de financiar Belém-Brasília, com dinheiro da Ponte Rio-Niterói, está sobrando dinheiro na Previdência, então nada, pode ser até que o senhor tenha razão, mas isso não pode se vender e tal". Eu até hoje defendo o mesmo projeto. É impressionante isso, naquilo que o Trabuco falou, são pilhas de projetos. Um novo sistema. Agora é um pouco tarde para isso, tá? Sem ferir direitos adquiridos, não dá para ferir. Você está em gozo de benefício, você não pode cortar. Mas vai ter que ferir expectativa de direito. Porque vamos ter N reformas de previdência, mas que vai dar na mesma coisa. Então, eu te respondo. As oportunidades desse momento são infinitamente maiores. Naquela época, para vender seguro de vida e previdência, você tinha que contar uma história imensa, sabe. As pessoas estavam se aposentando com 50 anos de idade, querido, né. E naquele momento, 70 e pouco, o benefício máximo do seguro social brasileiro era 20 salários mínimos. Não. Foi 5, 10, passou para 20, depois caiu para 10 e hoje são 5 ou 6. Então, é exatamente isso que eu chamei a atenção. Quer dizer, nós é mais do que negócio, sabe, é missão mesmo, é missão. Pegar para um jovem e dizer: "Meu querido, eu não sei quanto você ganha, e não importa quanto você ganha. Um pedaço que você ganha hoje não te pertence para o consumo de hoje". Porque essa é a missão. Você tem que guardar, fazer um plano de previdência, um plano de vida, qualquer coisa, não importa. Não importa nem o veículo de poupança, pode comprar uma casa de aluguel, o que você quiser, mas ponha na cabeça, jovem, um pedaço que você ganha, talvez 10, 15%, não te pertence para o consumo de hoje. Portanto, as oportunidades são imensas. Graças a Deus por jovens como eu. Molina, abrindo um parênteses aí, eu acho que eu costumo dizer para os nossos clientes que todo mundo tem uma dívida a ser paga com ele mesmo no futuro. O Rogério de 50 tem uma dívida com o Rogério de 70 e o Rogério de 70 vai cobrar essa dívida dele. E o pagamento é esse. Eu escolho como eu vou pagar. Ou eu pago poupando hoje para usar no futuro, ou eu pago no futuro
reduzindo a minha qualidade de vida e a minha dignidade. Mas eu quero voltar um pouquinho e vou falar sobre seguros de vida. Primeiro ponto é o seguinte: eu tenho 22 anos de mercado e o senhor me vendeu um futuro. Quando eu te escutei a primeira vez, há 22 anos atrás. Me vendeu o futuro e me vendeu um sonho. E eu abracei esse sonho, esse futuro como missão, que é transformar a vida das pessoas, proteger famílias. E pela primeira vez, durante esses 22 anos, o programa, por exemplo, o My News Vida e Previdência, tem o objetivo de levar a educação de seguros de vida e previdência para a população brasileira. Esse é o objetivo do programa. Mas eu estou vendo também um movimento muito interessante entre as seguradoras, que pela primeira vez estão apresentando para a sociedade o valor da entrega, o que está sendo retornado para a sociedade. A gente escutava muito do que as companhias arrecadavam de prêmios. Horrível. Isso, e hoje a gente fala sobre essa entrega. É o momento dessas entidades também falarem mais diretamente para a população, para poder levar essa informação do tamanho do benefício, do tamanho do dinheiro que está sendo devolvido e aquecendo a economia, movimentando a sociedade? Eu acho que eu sempre falo sociedade inteira, entende? Mas vamos fechar um pouco essa visão e falar do mercado segurador e especificamente das seguradoras de vida e previdência. Acho que nós falhamos muito, né? Como todo mundo falha, hein? Quer dizer, não especificamente a nossa indústria. É um problema de educação. Nós temos que espalhar essa educação. E no seu tempo que a gente tem, posso gastar 5 minutos? 10, 10, ok. Por favor. 15. Tá bom. Contando a história de 2 brasileiros. Eu conto essa história, na verdade, para contextualizar o que é um seguro de vida, o mais simples de todos, sem nenhuma sofisticação, né? Seguro de morte, né? É a história de João e Maria. Nada mais brasileiro que um homem chamado João e uma Maria. João com 35 anos, Maria com 30, 2 filhos pequenos. Morava numa comunidade, mais modernamente chamada comunidade, mas era uma favela, numa casinha de uma tia velha. Eles não tinham dinheiro para pagar aluguel. João e Maria tinham 2 filhinhos. João teve muita sorte, conseguiu um emprego com carteira assinada. Auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, é mais elegante, não é? Serviços gerais, ganhava 1.300, 1.400 reais. Maria tinha que cuidar das 2 crianças pequenas, não tinha nenhum emprego, mas tinha muita habilidade na cozinha, então ela fazia bolos para Redondeza, conseguia ganhar, assim, limpo, uns 300 reais por mês. Então, esse casal, ele ganhava 1.300, levava para casa 1.100, mais ou menos, INSS, etc. E era mais 300 reais que ela ganhava. Esse era o dinheiro do casal. Mas incomodava muito para João e Maria morarem na comunidade e, mais ainda, de favor, na casa de uma tia velha. Fizeram um pacto. Porque eles tinham um desejo, eles tinham um sonho. Qual é o sonho de João e Maria? Casa própria. Não é? Fizeram um pacto. Economizassem o máximo que eles pudessem para, num dado momento da vida, poderem realizar esse sonho. E fizeram isso. Fizeram das tripas do coração, né, para economizar 30, 40, 50 reais por mês, que era muito. Não é? Depois de 5 anos, foram olhar na poupança, tinha 5.000 reais, uma fortuna. O que eles fizeram? Foram num loteamento que tinha aberto, numa meia encosta, né, ali, um loteamento meio clandestino também, não seguia muitas regras, mas era o que era, é o que tinha, não é isso? Compraram um terreninho, 7,5 de frente, com 20 de fundo, não é isso? 5.000 reais. Pagaram 2.500 reais de entrada e um carnezinho de 2.500. Foram à casa de material de construção, compraram 5.000 reais de material. Tijolo, pedra, cimento, um pouquinho de areia, uma porta numa demolição, uma janela numa demolição. E gastaram mais 2,5, não é isso? E fizeram mais um carnezinho de 2,5. A família se reuniu durante alguns fins de semana e construíram nesse terreno, nos fundos, uma meia-água. Você sabe o que é uma meia-água? Né? Sei. Aquela Aquela coisa no casa que terreno só. E por que nos fundos? O sonho continua. O sonho não é uma fantasia, né? O sonho é o prenúncio de uma grande realização.
o sonho continua. Um dia eles sonhavam em ter uma casa na frente do terreno, e por isso fizeram uma meia-água, um quarto, uma cozinhazinha e um ambientezinho, etc. João pegava o trem para ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro. E todo dia, ou nem todo dia, mas muitas vezes durante a semana, sentava ao lado dele um de nós, um chato, um vendedor de seguro de vida, né. E dizia para ele: "Você tem que ter o seguro de vida. Maria, você não tem, se você morrer agora, vocês estão acabando aí de realizar o sonho, de tá pagando, tá devendo a casa, tá devendo o material de construção, você tem que ter um seguro". Mas: "Não, eu não posso comprar isso, não é para mim", etcétera. E isso foi assim meses, meses. E a grande qualidade dos vendedores de seguro de vida é quando morde a perna aqui da cadeira, não vai largar nunca. Você pode falar que não quer comprar, que não tem dinheiro, nós vamos continuar tentando, porque faz parte da nossa missão. Um dia, João foi vencido e comprou um segurinho de vida. Capital segurado, mais ou menos o que levava para casa por ano, R$ 12.000 de capital segurado, nada mais que isso. E que custava R$ 5 por mês, mais ou menos. Depois de alguns meses, o trem descarrilhou e João foi para o hospital. Ficou internado, morreu. Depois de 3, 4 semanas, João morreu. Maria, uma alfabetizada, mas de pouca instrução, etc., mas muito esperta, muito viva, né. Ela queria manter a sua casa, os filhos junto com ela, e não fazer como ela via acontecer na comunidade, né, na falta do provedor principal, tinha que dar o filho para um, morar num lugar pior. Ela foi ao INSS, se inscreveu para receber a pensão, conseguiu a pensão e passou a receber R$ 700. Foi na companhia de seguro e recebeu R$ 12.000. Repito, uma nova fortuna na vida dela. Esperta, foi à empresa do terreno, quitou o carnê, foi na casa de material de construção, quitou também. Claro, João ficou na cama 3, 4 semanas, devia um carnezinho da Casa Bahia, né, um carnezinho de financiamento, a conta do açougue. Ela liquidou tudo, com quanto? Com R$ 12.000. E o que aconteceu nessa vida? Com apenas R$ 12.000, com apenas R$ 5 por mês, o seguro de vida manteve a rigidez daquela família, a rigidez da família. Ela não precisou dar os filhos para ninguém, não precisou vender aquela pequena casinha, ela tocou a vida dela. Isto é seguro de vida, para todos os Joãos e para todas as Marias do mundo. Eu conto essa história há muitos anos e me emociono toda vez que conto a história. É, Eu entendo que isso é a minha vida, isso é o meu. mas, eu acho que o grande desafio, menina, é isso, é trazer isso para a vida real, porque ter essa conversa, tornar essa conversa um assunto agradável, de interesse, porque ficou todo mundo aqui querendo saber o final da história do João e da Maria, afinal de contas. É um grande desafio, você trazer esse assunto para reunião de família, para a mesa do bar, para reunião entre amigos, enfim. E você sabe, Mara, que você falar a verdade sobre esse assunto, sobre a expectativa, sobre acabar ou quase acabar os planos sociais, etc., falar sobre requalificação profissional para os velhos, e aquela questão, capacidade laborativa, um carregador de saco, um obreiro, portanto, aos 50 anos, ele perde a capacidade laborativa de verdade. Ele perde a capacidade laborativa para fazer aquilo, carregar saco. Portanto, o que a sociedade tem que fazer? Requalificar esse cara. Ele é saudável, ele tem 50 anos de vida, só que ele não consegue mais carregar saco. Então, a requalificação profissional é outro discurso importante, porque veja, a longevidade está aí, ela vai acontecer. Certamente eu não sou uma exceção aos 86 anos de idade, ou pelo menos eu não sou mais uma exceção aos 86 anos de idade, entende? Eu acho que os desafios são imensos, Mara, os desafios são imensos. E o que que você diria, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, o que que você diria, para os jovens corretores que estão entrando no É. mercado? O que é, como é, o que que
que você pode dizer para eles de como sensibilizar e da importância dessa missão que eles têm? Deixa eu te falar aqui, veja. Vou ser muito sincero para você. Eh, o que eu digo para o jovem, não é isso? Vender seguro de vida, definitivamente. É fácil, não? Não, Não é fácil. não é fácil. Não é fácil. Mas é gratificante. Muito Muito gratificante. gratificante. Muito gratificante. Mas você tem, para ser gratificante, você tem que perceber a ação que você cometeu, que você fez. Certeza. Você Você tem tem que, que você tem que entender o porquê, né? É isso. Aí você sente um nível de satisfação muito grande. É extraordinária, extraordinariamente gratificante, porque você em vida você vê o resultado que tem, pagamento de sinistro para aquelas pessoas, etc. É prazeroso, inclusive, porque eu vou conversar com um cliente. Ele não me chamou, ele não me conhece, ele não sabe o que eu quero dizer para ele. E eu vou falar para ele, querido, você vai morrer. Não é verdade? E se você morrer, a tua família vai ficar muito mal. Você coloca o teu interlocutor numa situação de incômodo, tá certo? Não é você vender uma coisa interessante, gostosa, que ele vai usar. Então, é um trabalho difícil que você tem que ter, na verdade, um enorme senso de responsabilidade para exercer. E na outra mão dessa história, eu me ofereço de exemplo, não é? Eu sou um vendedor, não é? Desde que eu me conheço por gente, né? E depois, com 20 e poucos anos, eu vendi seguro de vida individual, do IPASE, velho IPASE ainda, quando eu tinha 16, 17 anos, né? Então, eu vendi isso há muitos anos, tal. Eu confesso a você que no começo eu não me dei conta dessa missão. Não me dei conta. Aquilo era para mim ganhar um dinheiro que eu precisava e ponto final, né? Então, nós temos sim essa missão importante de dizer ao jovem por que ele deve vender seguro de vida. E eventualmente ficar rico. Eu fiquei, né. O brasileiro tem o latino, né, de um modo geral, tem uma restrição a dizer que é rico, né. É. Se eu sou controlador de uma seguradora, se eu disser que é pobre, ou estou mentindo, ou você não compra meu seguro, não é verdade? Eu só tenho um problema quando eu digo para minha mulher, né, que a gente é rico, ela diz: "Cadê o dinheiro?" Então tá bom, Mário, é isso aí. Ô Molina, você contou a história do João e da Maria, e o João morreu. E quando é a Maria que morre? No caso específico da história do João e Maria, ela deixaria uma saudades enorme do João, porque o João era bem casado como eu, e um vazio na vida do João, e um enorme problema, porque Maria morreu, deixou 2 criancinhas, de um lado, e de outro vai diminuir a receita do casal em 300, R$ 400. Mas a minha história é machista, é isso que você quis dizer, né? Você vê, Não, mas é que, hoje em dia você tem mas é famílias em que verdade, a mulher é claro, que tudo é a bem. provedora. É. Então, porque assim, na hora de pensar, que você está falando é o seguinte, a Maria, a receita dela era muito menor, então o É. impacto da ausência da Não, receita dela era é. muito menor. Mas hoje você tem famílias em que a receita da mulher, a mulher é a É principal predominante. É exatamente. predominante, sem Então, quer dúvida. dizer, na hora, quando você vende, quando você está falando sobre seguro de vida, você tem que olhar a perspectiva da Da família. família, da família, e é por isso que a gente é uma coisa muito interessante isso, mas é muito interessante, vê, você vai vender uma casa, então está aqui o homem e a mulher, né, comentar, etcétera. Num dado momento, digamos que você identificou que ele é o provedor principal, não é isso, da casa, que a casa está devendo, enfim, aquilo tudo que a gente sabe que é verdade, tá? É só a habilidade de ficar puxando isso, o casal se revela, etc, tal. E aí você diz: "Mas você tem que pensar na sua família. Imagina se você morrer agora, sua mulher, você tem que deixar um seguro para ela". Reação da mulher: "Nem pense nisso, não faça isso não". O que ela pensou: "Ô idiota, vê se faz um seguro, porque eu vou precisar se você morrer, eu vou precisar". Isso são detalhes da venda. Dia a dia, né? Já me aconteceu. Eu não tenho mais o prazer de ficar vendendo de um a um, não é isso? Passou essa fase na minha vida. Mas é interessante isso, né? A mulher, quando a mulher não é a principal provedora, tá certo? Ela é a beneficiária desse seguro, ela se constrange em dizer para o marido: "Ô, você tem que me comprar um seguro mesmo". E olha, é raríssima a mulher que vai dizer isso.
E é importante E, dizer, né? portanto, são aqueles preconceitos que existem, né, e É. você tem que vencer esses preconceitos. Olha, eu estou muito triste que eu tirei a palavra de você, e o Rogério Não, também, não deixei eles falarem. não, de forma nenhuma. Mara, posso aproveitar o Molina aqui e fazer uma mentoria? Claro. Molina, falou sobre longevidade, fala sobre longevidade sempre. E você citou uma frase aqui, eu me dou como exemplo. E a Mara fez a pergunta, o que você falaria, aconselharia o jovem corretor de seguros? Em 2019 para 2020, eu anunciei vagas na minha empresa, contratando jovens com mais de 50 anos. E que venham para a empresa para poder contar a sua história de insucesso ou de sucesso, para que ajude as famílias brasileiras a se planejarem, para que não cometam os mesmos erros de quem não teve sucesso ou que cometam os mesmos acertos de quem teve sucesso. Nessa mudança demográfica, você acha que esse público 50 a mais é um público que ele tem mais probabilidade de dar certo no nosso mercado do que o jovem que está iniciando a carreira hoje? Veja, então, grandes fracassos e sucessos na vida de cada um. Esse é um dos meus fracassos, que eu vou me referir agora. É óbvio que eu sempre achei e acho e continuo achando e vou achar que quem pode falar da vida para um casal, não é um garoto, uma garota de 20 anos, 25 anos, porque um garoto, uma garota de 25, 30 anos, falando da família, né, disso, me parece aqueles meninos de Olinda, né, que mostram a cidade, que decoram aquele texto. É irreal, porque ele não sabe disso. Quem é que sabe? É o cara com mais de 50 anos. Né? Ele pode realmente dizer isso. E aí, para você ter como mão de obra para vender seguro de vida de mais de 50 anos, que você está absolutamente correto, você tem aí todo um processo de requalificação profissional. Sabe, o cara é jovenzinho, ninguém jovenzinho se imagina um vendedor de seguro de vida, né? O cara quer ser médico, advogado, chofer de praça, chofer de caminhão, enfermeiro, qualquer coisa. Eu desconheço um jovenzinho que fala: "Olha, eu vou ser vendedor de seguro de vida". Não existe isso. Então, ele não é um profissional de formação, não é isso? Ele é um ex qualquer coisa, não é isso? A gente sabe disso, não é? Ele não deu certo nisso ou não gostou daquilo e tal. Então ele vem, é o jovem que vem. Para pegar os mais velhos, nós temos desafios também, né. Você vai tirar o sujeito da linha de conforto, ele era um bancário, ele era um escriturário, não é isso? Você vai dizer: "Meu querido, agora é você consigo mesmo", não é isso? Está aqui o material, você que passou 2, 3 semanas estudando, não é isso? Você tem que ir para a rua, você tem que requalificar profissionalmente essa pessoa e mudar a cabeça dela. Mas respondo a tua pergunta, obviamente este cara tem muito mais condições de 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 falar a verdade para aquela família do que um jovenzinho, né. Temos esse desafio sim, e é um grande desafio e parabéns pelo teu anúncio. Molina, você tem que ir embora, infelizmente, porque tem muita coisa. Então, assim, ele vai voltar aqui. Aqui no canal tem uma entrevista sobre O Vendedor de Futuro, que é um livro belíssimo. O Bernardo leu, porque eu vi aqui pela pergunta que você fez para ele, eu vi que você leu o livro. O Excelente. livro é belíssimo, tem uma entrevista que ele conta essa história e você vai ver que ser corretor de seguro ou corretora de seguro não é isso exatamente que ele falou, porque ele é o exemplo, claro, do sucesso que é essa profissão, Molina. Você você é o exemplo vivo do Então, quanto é bem-sucedido e eu acho que o principal motor desse seu sucesso é essa paixão que você tem até hoje por ser corretor de seguro. exatamente, quer dizer, veja, eu sou um apaixonado por tudo que faço, né. E por isso que faço com muita alegria, com muita satisfação, etcétera, né. Eu sou apaixonado pelos meus netos, pelos meus bisnetos, eu já tenho bisneto, hein, bisnetos, meus filhos, minha mulher. Eu sou casado com a mesma mulher há 63 anos, sabe. Eh, ou seja, eu sou casado eu tenho a impressão que aqui ninguém tem 60 anos, por exemplo, eu sou casado há mais idade do que vocês já nasceram, etcétera, tal. Adoro minha mulher, eu faço tudo com muita paixão, né. A minha profissão é ser vendedor. Eu digo sempre o seguinte, no imaginário, certamente é um imaginário, digamos que eu perdesse
tudo na minha vida, não sobrava nada, sabe aquelas falências assim, arrasadoras. E eu teria, na época que o Estadão tinha caderno de empregos, lembra de classificado? Eu vou procurar um emprego. Sob que título que eu vou procurar emprego, né? Tem aquele título de vendedor. Eu sou um vendedor, até porque sou também um apaixonado pela minha profissão. Tá Muito bom? obrigada, viu, Nina? Até a Prazer próxima. imenso, obrigado para Sensacional, muito você obrigado. também. Obrigado. Obrigado, doutor. Veja a entrevista que tem aqui no canal sobre o livro, que ele conta a história do livro Vendedor do Futuro, e eu te vejo na próxima.